Este programa é livre para todos os públicos. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor. Bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos os meus irmãos e irmãs presentes aqui no Estúdio Santa Clara. Estamos aqui direto da Canção Nova nesses dias nos quais nós estamos vivendo com pesar, não é, com o coração às vezes pesado, não é, pela perda do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, de saudosa memória, que nós amamos tanto. Nós somos tão gratos a Deus pela vida desse profeta, desse homem de Deus, desse homem de fé. É difícil, gente, mensurar com palavras, colocar com palavras humanas a profundidade do legado, daquilo que Deus fez no Brasil, na igreja, na vida de inúmeras pessoas, através do ministério do Monsenhor Jonas Abib. Somos gratos a Deus pela vida do Monsenhor. Coração triste, sim, pesado, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Por quê? Eu dizia ontem aqui no programa e retomo, o Monsenhor Jonas Abib sempre nos ensinou a termos esperança no céu. O Monsenhor Jonas nos ensinou que nós não fomos feitos só para essa terra, nós fomos feitos para a eternidade, nós somos cidadãos do céu. E nós cremos nisso que o Monsenhor Jonas nos ensinou. Nós cremos que o Monsenhor Jonas Abib, como profeta, nos ensinou a olhar a eternidade, a acreditar que a pátria à qual nós somos chamados de forma definitiva é o céu. E nós cremos, eu creio como filho do Monsenhor Jonas, nós cremos na sua integridade, na integridade do seu caráter, na santidade da sua vida. Eu creio que ele já está diante de Deus intercedendo por nós. E você tem acompanhado ao longo da nossa programação pelo Sistema Canção Nova de Comunicação a transmissão desse velório, né, que vai durar 3 dias, começou ontem. Hoje ainda teremos o dia inteiro de oração, vigília de súplicas. Tivemos a missa presidida por Dom Tiago, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, ainda há pouco. Às 7 da manhã, o cardeal arcebispo do Rio também, Dorani Tempesta, presidiu a missa. Teremos missas ainda ao longo de todo o nosso dia, ao meio-dia, às 3 da tarde, depois às 19 horas. Permaneça com a gente. Se você quiser e puder também, venha se despedir do Monsenhor Jonas Abib aqui nesse tempo de velório, nesse momento. Venha. E eu tenho incentivado, e vou fazer mais uma vez, a todos que nos acompanham a partilharem pelas redes sociais da Canção Nova, pelas nossas redes sociais, por e-mail, da forma que você conseguir, a sua experiência com o Monsenhor Jonas. O que Deus fez na sua vida através do ministério desse grande homem de Deus. E graças a Deus eu não estou sozinho aqui para esse programa. Vocês viram que o diácono Nelson Corrêa já começou aqui cantando, né? O diácono Nelson, que conhece, com quantos anos de idade, diácono? O senhor já nos contou a história, eu já sei, mas para quem está em casa, que talvez não conhece, com quantos anos de idade o senhor conheceu o Monsenhor Jonas Abib? E fala para nós assim, o que era o diácono, o Nelsinho na época, antes do Monsenhor e depois do encontro com o Monsenhor? Eu tinha 15 anos, né? Faz 47 anos e meio. Cabelão Black Power. Calça apertada, botina. E naquele encontro lá em Areias, não tinha Canção Nova ainda.
Eu fiquei impressionado, até mostrei para a tia ali. O Padre Jonas varria a sala, ele arrumava as cadeiras, dava as palestras, tocava violão, dava pitaco na cozinha, conduzia o meu de oração, fazia o esquema, corrigia o pessoal da palestra, se do bom ou não, empurrava os carros que atolava, fazia tudo. E eu fiquei muito impressionado com aquele homem. Me encantou no Padre Jonas o homem, a pessoa. Padre muito gente, padre assim, firme, não tinha nenhum afetamento. Eu sou de família meio roça, né? Eu vi um padre, um homem tocando violão, padre tocando violão, nem meu pai. Era que nem meu pai. Era que nem meu pai, assim, do pesado, varrendo a sala, arrumando. Falei, nossa, que homem que é esse? E cantava bonito. Aí voltei no próximo encontro para ajudar ele. Falei, pai, dá um violão para mim. Você não toca nada? Falei, não, eu vou aprender, velho. Meu pai era músico, né? Sim. Família celeste. E eu voltei com o violão sem saber afinar. E fui acompanhando ele. Ele foi ensinando as notas, eu fui tocando. Porque não tinha ninguém. Eugênio estava onde? Eugênio estava andando na rua de Cruzeiro lá, matando pardal. Dunga, essas crianças. Não tinha ninguém. Terra de cego, quem tem o olho é rei, né? Era eu mesmo. Que bênção, Diácono, que bênção. O Diácono, gente, foi meu mestre de noviços na época, né? Quando eu era noviço, ele foi o mestre. E ontem eu dizia para ele com muita sinceridade que uma das coisas que ele ensinou muito para nós, para a nossa geração, para a minha turma, foi o amor ao Monsenhor Jonas, o amor ao carisma, o amor ao Padre Jonas, né? A gente aprendeu isso muito com o senhor, com a Márcia, viu, Diácono? Muito obrigado. E a gente conserva isso, né? E reconhece mesmo os traços de Deus, a santidade na vida do Monsenhor Jonas Abib. Gente, falar em santidade da vida, eu vou ser sincero, eu encontrei uma pessoa aqui agora, ainda há pouco, uma pessoa que está aqui à minha direita, que vocês já vão ver, talvez já tenham até visto, que olhou para mim, parecia que eu estava olhando, parecia que o Monsenhor Jonas, não é, Diácono? O olhar não é o mesmo? Parecia que era o Monsenhor Jonas olhando para mim, com esse olhar bonito, esse olho azul, tia? Esse olho azul bonito, que é a irmã do Monsenhor Jonas Abib, que eu tive a oportunidade de conhecer já muito bem, né, tia? Eu fui responsável de missão em São Paulo, capital, muito tempo, e a tia, a família do Monsenhor Jonas, a grande maioria lá de São Paulo, né? Fui no hospital quando a tia estava hospitalizada, e obrigado, tia, para a senhora estar aqui, é um presente, né? A senhora é 14 anos mais nova que o Monsenhor Jonas Abib, a senhora estava me dizendo, e obrigado por esse olhar que a senhora deu para mim e para o Diácono ali, que já valeu para nós. Não é, Diácono? Não parece o Padre Jonas olhando? Gelei. Gente do céu, que lindo. Tia, muito bem-vinda, tá? Uma alegria receber a senhora aqui. Claro, é um momento, como o padre disse, de pesar para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, de esperança, né, tia? O Padre Jonas nos ensinou a acreditar no céu, na verdade, na ressurreição, na vida eterna. E eu quero ser parecida com ele. Eu quero ser parecida com ele em tudo, porque fisicamente é normal, né? É. Muito normal. Agora, eu quero ser parecida no coração. Acho ele de um coração lindo, lindo, lindo. Coração de Deus mesmo. Tia, que presente ter aqui uma irmã do Monsenhor Jonas Abib. Nós conversávamos ainda há pouco e a senhora me dizia, né, 14 anos mais nova, eu queria que a senhora contasse para nós, para quem está em casa, como que foi a sua visão de irmã mais nova, vendo ali seu irmão no seminário, como que foi para a senhora, para a sua família, vendo o Monsenhor, o ministério, e vendo o que Deus foi fazendo na vida dele. Como que era para a senhora, assim, perceber essa transformação, perceber o Espírito Santo trabalhando? Porque o Padre Jonas era um homem que transbordava o Espírito Santo, né? Ele sempre não tinha uma pregação que ele não pedisse o batismo no Espírito Santo, que ele não clamasse o Espírito Santo, e ele tinha isso nele, né? Era entranhado. Como foi a sua experiência de irmã mais nova ali, vendo toda essa vida, essa missão, esse ministério dinâmico? Então, a gente sempre soube, né, que nós tínhamos um irmão que estava no seminário. Minha mãe sempre contou, lia as cartas, tudo. Então, para a gente era normal. Eu sabia que eu tinha um irmão no seminário. Mas viver com ele mesmo, eu já tinha 12 anos, quando ele foi para São Paulo fazer os últimos 4 anos, no Colégio Pio XII. Sim, a teologia, sim. É. Aí, nós fomos viver com ele. E aí ele saía com a gente, levava a gente para passear. Tinha muita festa no Colégio Coração de Jesus, e ele nos levava.
levava a gente para o cinema também. Então, foi uma convivência muito, muito boa. Mas, quando ele se ordenou, tal, passou, aí ele já estava aqui em Lorena. Depois que ele ficou doente, ele voltou para Lorena. Um dia minha mãe chegou em casa e falou assim para nós: olha aqui, rezem para o seu irmão, que seu irmão está ficando louco. Como assim, mãe? Como louco? Ele juntou uns jovens, foi morar com os jovens e está lá com os jovens. Começo da Canção Nova em 78. Tia, hoje todo mundo vê como uma coisa normal, linda, mas em 1978 isso era algo muito assim, diferente, né? Inusitado. A minha mãe achou que ele estava ficando louco. Jovens, meninas, né? E foi uma maravilha, né? Começaram em tão poucos, olha hoje. Eu nem conheço, eu acho que eu não conheço nem a metade. Tia, eu sou padre da Canção Nova, acho que o diácono pode dizer o mesmo. A gente não conhece, né, diácono? São quase 1.400 membros. Não tem como, a gente vira e mexe, chega uma pessoa assim e fala: padre, tudo bem? Fala: você está vindo no acampamento? Não, eu sou da Canção Nova. Ai, desculpa. Mas eu também, antigamente eu conhecia todo mundo ainda. Hoje eu não conheço. As pessoas me abraçam, me cumprimentam, é da comunidade. Agora, não sei nem quem é. Eu só conheço. Eu só conheço. A gente brinca, né, o Sapo, internamente, que o diácono faz parte dos dinossauros da Canção Nova, dos primeiros. Que maravilha. Mesmo. Tia, outra coisa que vem ao meu coração, assim, a senhora, como irmã, que acompanhou essa trajetória, que viu os frutos da ação eficaz do ministério do Monsenhor, quais são os aspectos do coração do Monsenhor, da personalidade dele, do irmão, mas da pessoa, do sacerdote, enfim, do Monsenhor Jonas, que mais tocaram o seu coração, que mais a senhora quer imitar, como a senhora disse que quer ser parecida também? Ele não se escandalizava com nada. Tanto eu dizia para ele assim: eu bati no Padre Adriano. Ah, você bateu no Padre Adriano? Aí, eu abracei o Padre Adriano. Ah, você abraçou o Padre Adriano? Então ele recebia tudo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E sempre acolhendo muito bem. E ele tinha sempre uma palavra doce, uma palavra amiga, que a gente ficava sem ação até para dar resposta para ele. A gente não tinha nem resposta para ele. Eu achava isso maravilhoso nele. Ele não tinha uma reação de te condenar por nada. Você podia contar o que fosse para ele, que ele te acolhia bem, ele te acolhia no amor. O coração transbordando de Deus, né? Tia, ontem eu presidi a missa e eu contava, o diácono com certeza constatou isso também. Uma coisa que chama muito a atenção no meu coração, vendo o Padre Jonas, convivendo, eu tive a oportunidade ainda de conviver, a sede que ele tinha por salvar as pessoas e por evangelizar as pessoas. A senhora conseguia ver, tocar nisso também? Ah, sim. Eu me lembro tão bem quando eles iam para São Paulo, nos cenáculos. Nós enchemos o Morumbi. Você imagina lotar o Morumbi. E ele conseguiu isso. Então, a gente via mesmo aquela multidão rezando, orando, clamando. Era muito bonito, muito lindo, era muito cansativo. Mas o cansaço não era nada pelas glórias que a gente recebia. Sim, sem dúvida. Tia e diácono, eu acho também, diácono, ontem a gente estava falando aqui, que do ponto de vista da espiritualidade, da renovação carismática, né? Hoje eu sou padre jovem, vou fazer 12 anos de padre. É até uma glória você dizer eu sou um padre carismático. Mas em 1978, diácono, você levar à frente os dons do Espírito Santo. Está aqui o padre Eduardo, que daqui a pouco vai falar com a gente um pouquinho sobre isso também, né? Você rezar em línguas, você levar o batismo no Espírito Santo, era um desafio muito grande, né? E o padre Jonas nunca retroagiu, né? Ele nunca voltou atrás. Para ele era primordial rezar em línguas. Ele começava uma oração orando em línguas. Ele terminava a oração orando em línguas.
Para ele não tinha... E se alguém não gostasse, o problema é dele. Ele orava e acabou. Os dons do Espírito, né? Ele não se envergonhava. Me chama muita atenção. E, tia, a senhora falou dos cenáculos. Diácono, o senhor esteve em todos os cenáculos no qual o Monsenhor Jonas Abib esteve pregando? Conta para nós, como que foi esse movimento? Sim. Começou com o Rebanhão e o Cruzeiro, né? E eu perguntei, o senhor acha que está Rebanhão esse povo? E aqui vai muita gente. E ele profetizou que ia muita gente. E montou a banda, né? Teclado, bateria, guitarra, mandando ver. Isso foi o primeiro rebanhão. Sim. E aí, logo, começou a pegar esse jeito de encontro que tem então no carnaval, outras datas era só retiro de silêncio. E os jovens têm a opção de unir o carnaval e ter esse encontro com sucesso. E logo no bilotado, gente lá fora, não é tia? Gente lá fora. Fora do estádio. Falamos, 30 mil lá fora. Nossa. Eu de lá, ei pessoal, dá um grito aí, pô, ficava lá fora. 120 mil pessoas. Então o padre tem essa visão e esses cenáculos são maravilhosos. Né? Tem até uma filmagem que eu estava vendo aqui, desses cenáculos, o padre, a gente animando, e era maravilhoso. O que Deus fazia ali, né? E não era depois de massificação, não. É massa. O padre Marcelo Rossi nasceu de conta dessa vocação dele. Os frutos estão aí. Ele era bandeirinha lá, seminarista, né? A Márcia Correia, minha esposa, me viu lá, um ponto preto lá no meio do palco, na bancada. Ela foi fonoaudióloga. Com a minha missão, eu conheci a Márcia na missão. É a mãe dos meus filhos, a avó dos meus netos, né? Hoje, 32 anos casados. Cenáculo, construiu muitas famílias. E era maravilhoso. Fazia o povo, fazia aula, separava assim, numerava 20 mil pessoas mais ou menos, 2. Nossa. Aí fazia falar, Jesus Cristo é o Senhor. E o Padre Eduardo, do de lá. O Padre Eduardo, né? O Padre Eduardo, aquela tropa de elite, hein? Olha só, Padre Eduardo, Dom Cipriano Chagas, o Padre Jack Louco, que era outro meninão de Deus, olho azul, que era um homem cheio do Espírito Santo, tia Laura. Nossa. Meu Deus do céu. Olha que quando time. esses homens reunidos, o poder do sangue de Cristo, o poder de Deus manifestava ali, cura, libertação, palavra de ciência. Era Zé Pretinho, era uma tropa de elite mesmo. E o Padre Jonas ali, só maestrando. Diácono, tia, eu estava conversando com o diácono, tia, sobre a música na vida do ministério, no ministério, do Monsenhor Jonas Abib. O Monsenhor Jonas Abib foi para o seminário com 13 anos, né, 12 para 13 anos, e começou a estudar piano, e a música fez muito parte da vida dele. E o senhor acompanhou, e tem algumas músicas que o senhor estava me dizendo que são do senhor, mas que o Padre Jonas disse que são minhas, e ele sempre usou muito a música para evangelizar, né? Como é que foi perceber, ver assim, essa musicalidade do Monsenhor a serviço da evangelização, e quais são as músicas do senhor que ele já confiscou? Conta para nós. Não, o Padre Jonas toca piano, né? Violão, requinta, lê partitura, tem noção de harmonia, é maestro, né? Sim. Ele tem um ouvido absoluto, uma nota errada ele já dava aquela olhada, né? Então ele sabia muito. Então o Padre Jonas realmente ele tem essa noção. E ele com 12 anos mesmo, eu achava que era no diaconato, mas eu fui conferir, lembrar, com 12 anos ele pediu a Deus, olha, menino com 12 anos, se for útil para o meu sacerdócio, o Senhor me dá o dom da música. Ele pediu para Deus. Deus deu para ele uma canção nova, né? Então, realmente, e eu compunha, eu sou mais compositor, canto, eu compunha pensando nele. Por exemplo, agora tem uma camiseta aí, anuncia-me, Padre Jonas. Vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. E ele, que eu fiz em 83 essa música, né? Quando não dá mais para voltar, ele falou um dia para mim, tia, que estava cantando na missa, eu falei, nossa, faz 30 anos dessa música sua. Aí ele falou assim, é minha mesmo. Eu falei, mas nem eu falo que é minha. Aí ele disse, ninguém vai acreditar mesmo. Não dá mais para voltar, o Monsenhor dizia que é a música da vida dele, né? Ele dizia que é a música da vida dele, né? A música da vida dele, ele dizia isso. E também uma música que eu aprendi com um evangélico, o Janine, que já faleceu,
E cantei na capelinha de ele. Falei, nossa, que música boa, vamos lançar. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. 80. Música que o Padre Jonas lançou. O Padre Jonas é muito ousado. Ele fez muitas versões. Eu navegarei. Meu gente, nós estamos nos Estados Unidos. Versões de músicas de... Dá um Mi maior, tá? Mi maior. Maior? Pode. Mi maior? Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio. Reverendo Carrie Landry, ele gravou essa versão. Sim. Canção do Espírito, muitas músicas e versões. Sim. Então, o Padre Jonas lançava música no Brasil inteiro. Né? É um legado fantástico, né? É um legado fantástico, né, tia? Na música, na escrita. É difícil, como eu dizia no início, mensurar o impacto da vida do Monsenhor Jonas, né? Na família da senhora, nas nossas famílias. Ontem eu dizia na missa, eu sou padre por causa do Monsenhor Jonas Habib também. Tia, como eu já falei, nós temos a alegria também de receber hoje um sacerdote que faz parte, né, da história da Canção Nova, da história do Monsenhor Jonas Habib, que eu quero convidar aqui para estar com a gente, Padre Eduardo, por recebê-lo aqui. Muito bem-vindo, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Somos do mesmo tamanho, né? Amém. Graças a Deus. Prazer conhecer. Fique à vontade, Padre. Padre, o senhor também faz parte da história do Monsenhor Jonas, né? O senhor também está na comunicação aí há tanto tempo e também foi um dos incentivadores do Monsenhor Jonas nesse campo da comunicação. Conta para a gente um pouquinho da sua história com o Monsenhor, como que foi vê-lo atuando, agindo, pregando e conhecer a trajetória dele da Canção Nova. O Padre Jonas fez um retiro com o Padre Haroldo. E realmente Deus me usou para trazer a renovação para o Padre Haroldo no ano 1969. E fizemos um congresso na Vila Brandina e o Padre Jonas foi. E durante toda a minha vida, sempre em contato com meu querido irmão, Padre Jonas Habib. Fizemos congressos juntos no início da Canção Nova. Eu me lembro, antes de realmente formar uma comunidade, fez um grupo de jovens numa casa em frente do colégio, não é? Em Lorena, ali. Visitei lá, acompanhei. Passo por passo, é algo que Deus faz. É algo que Deus faz. E o Padre Jonas sempre correspondeu, escutou a voz de Deus, e é algo que ele faz passo por passo para chegar aonde Canção Nova está agora, e onde a minha obra também, a Associação do Senhor Jesus, está. Eu me lembro uma coisa muito importante, o momento mais importante, que no dezembro de 79 fizemos um encontro, Padre Jonas, comigo, com Dom Cipriano. E nós fomos para Guarapari, para passar alguns dias na praia ali de Guarapari. E nesse encontro decidimos, Jonas falou que ele quer investir em rádio, ele queria começar com rádio. E eu falei televisão, e Dom Cipriano falou revista. E fomos unidos nesse sentido. Agora, já estávamos fazendo retiros. Não é? O grande zelo estava na renovação carismática dos iniciantes. Um grande zelo para evangelização. Grande zelo, entusiasmo. E foi fundada a Canção Nova, foi fundada a Associação do Senhor Jesus e a revista Emmanuel. Como é o nome da revista? Comunidade Emmanuel. Da Comunidade Emmanuel, né? Que tinha uma revista muito boa que... E o nome da revista? Ah, meu Deus. Aí pegou, né? Ele vive, Jesus. E o senhor disse que a Canção Nova era a faculdade de Jesus. Foi o senhor que disse isso. Eu disse, Jonas. Para o Padre Jonas.
Jesus, você vai fazer uma faculdade de Jesus. Sim. Quando começava a comunidade Canção Nova, ele disse, você vai fazer a faculdade de Jesus. E realmente, Canção Nova tem sido uma escola de Jesus, a faculdade de Jesus. Formando homens novos para um mundo novo, né? Como o Monsenhor Jonas tanto dizia. Exatamente. Eu frequentei muito Queluz. O início, quantos anos estava em Queluz? Você lembra? O senhor esteve lá nos começos, anos 80, o senhor já ia para lá, 83, o senhor já estava lá. Jonas me convidava para dar uma palestra ali, conhecer. Depois apresentaram para mim um terreno em Cachoeira Paulista. Que disse, meu Deus, que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Esse terreno que conseguiram. Né? Rádio. Deus me usou para dar uma primeira gravadora de rolo para Canção Nova. Essa história o Padre Jonas nos contou muito, né, Diácono? Era uma CAI que esse gravador de rolo começou a gravar os primeiros programas. Lá em Queluz ainda. Em Queluz. E depois eu consegui nos Estados Unidos um gravador de CDs, de cassetes, pequenos cassetes. Isso vai servir, Jonas, então. Levamos para cá também. Uma longa caminhada. Longa caminhada. Quando soube do falecimento de Padre Jonas, comecei a viver, passo por passo. Um filme passando na cabeça, né? Filme na cabeça. E louvando e agradecendo a Deus pelo servo de Deus, que pregava o reino de Deus. Jonas Abib. Padre Eduardo, uma coisa bonita em olhar para a história do senhor, do Padre Jonas, é que vocês foram pioneiros, né? Colocando em prática aquela exortação apostólica do Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, não é? De evangelizar usando também os meios de comunicação, o que até então era inusitado, era novo, porque também não se tinha tanto meio de comunicação. Como que foi para vocês começarem, e como foi ver o Padre Jonas usando também nisso, olhar da sua perspectiva a missão dele na comunicação? E louvava a Deus e dizer, tudo que eu posso fazer para ajudar, eu quero ajudar. Em 80, eu aprendi a levantar fundos. E depois logo eu corri para Jonas, é assim que você levanta fundos, tem que ter sócios, amigos, comprometidos, tem que comunicar com eles mensalmente, mandar cartas para eles e ensinei. O senhor estava então nessa origem. Conhecimento nesse sentido. Que legal. E levei a turma da Canção Nova para congressos internacionais nos Estados Unidos. Sim. Para aprender. Nós tínhamos que evangelizar o Brasil. Brasil cristão. Sim. É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, Deus dá graça de fazer. E não há dúvida, mais uma vez, é sequência de palavras de sabedoria, um passo após outro passo. Claro. E quando estava negociando uma TV comercial, Maracaju, fantástico, louvado seja Deus, louvado seja Deus. O senhor sempre incentivando. Já estávamos no ar. O nosso programa Anunciamos Jesus está no ar 39 anos, o ano que vem, 40 anos que estamos no ar. E quem foi o primeiro pregador principal de Anunciamos Jesus? Eu acho que a Associação do Senhor Jesus está devendo muitíssimo ao talento de pregação de Jonas Abib, porque durante anos ele era o pregador principal do Anunciamos Jesus, um carisma. O Padre Jonas tinha um jeito de falar, né, que prendia as pessoas, como um bom salesiano, uma pedagogia, os exemplos que ele dava, das crianças aos idosos, né, eram atingidos pelo jeito que ele falava. Não há dúvida, não há dúvida. Então, nossa associação, agradecemos muito este carisma de pregação, de cantar, de facilidade para falar, de pregar. Cheio do Espírito Santo sempre.
e padre, tia, nós estamos falando de vários aspectos da vida do Monsenhor. O Monsenhor comunicador, o Monsenhor músico, né, o senhor falava, o Monsenhor pregador, o padre Eduardo está dizendo, o Monsenhor formador, né, eu sou um padre mais jovem, formado pelo Monsenhor, aqui na Canção Nova, e por aqueles que o Monsenhor formou, mas tem também, como nós já falamos um pouco, né, tia, o aspecto do Monsenhor familiar, o Monsenhor irmão, né? Eu me recordo, a tia passou por uma enfermidade muito séria há uns anos atrás, né, tia? Eu tive a oportunidade de acompanhar, como eu disse, e eu lembro do carinho do Padre Jonas com a senhora, né? Ligando, indo no hospital. Conta para nós, como foi ser cuidada assim de perto pelo padre em tantos momentos, mas em especial na enfermidade? Eu não me lembro bem, porque eu fiquei em coma, Claro, tal, claro. né? Mas do que eu me lembro é dele ligar todos os dias. Sim. Depois que eu já estava acordada, tudo, todos os dias ele ligava. E o meu milagre de cada dia, como está? Então, era um carinho tão grande escutar ele falar isso. Para mim, era um conforto muito grande. Sim. E foi muitas vezes em casa, orou muito por mim. Ele fez até uma campanha de SOS Márcia. Eu lembro. Como eu era o responsável, a senhora não lembra que a senhora estava em coma, mas como eu era o responsável da missão em São Paulo, ele ligava para a gente, para mim, né, para nós, e perguntava, sempre muito carinhoso, né, tia? Muito atento. Nossa, ele era família mesmo. Sim. Ele não esquecia da gente de jeito nenhum. Mesmo estando longe, estava perto. Sim. A gente sabia tudo o que acontecia com ele, ele também sabia tudo o que acontecia com a gente. A gente era família, uma família muito unida, muito boa. Nos natais, em algumas datas, ele sempre se fazia presente também, né, tia? Celebrava a missa, como era? Celebrava. Eu chegava, almoçávamos, depois, uma tardezinha, 4h30, 5h, celebrava a missa. Aí... É o lema sacerdotal, né? Feito tudo para todos, o lema de sacerdócio do Monsenhor Jonas Abib. E, de fato, a gente percebe que o Monsenhor era um homem inteiro em tudo que fazia. Não é? Inteiro, né? Em cada momento ele estava todo ali naquela atividade. Fica à vontade, padre. Um dos segredos, certamente, é a escuta de Deus. Sim. A escuta de Deus. Para preparar as homilias, oração, escuta de Deus. E Deus nos fala. E Deus falava muito para Monsenhor Jonas. Não há dúvida. Não há dúvida. As coisas são feitas louvando e adorando e tendo aqueles momentos profundos para perceber a graça, a inspiração, o que Deus quer agora. Não é isso? É o discernimento, reconhecendo o que Deus quer. Padre e diácono, tia, uma coisa que sempre se destacou no Monsenhor, ele era um homem de escuta de Deus, porque era um homem da palavra, né? Muitas vezes as pessoas confundiam e, ao invés de chamar Padre Jonas Abib, chamavam Padre Jonas da Bíblia, por ele ser um homem profundamente apaixonado pela palavra, mas um homem profundamente dócil à voz de Deus, dócil à voz do Espírito. É uma lição para todo mundo. Todo mundo que está escutando, por favor, preste atenção, escuta o que Deus está dizendo para você. Em 47 anos que eu fiquei com o senhor, nunca vi ele ir para uma missa sem ter preparado a homilia. Ele podia mudar tudo na hora. Às vezes o cenáculo ele estava com um esquema, vinha uma palavra, ele deixava de lado o esquema, mas ele nunca foi para uma missa sem ter preparado riscadinho o que Deus queria. Então, isso é muito interessante. E o Padre Eduardo, a gente é muito grato ao senhor também, porque o senhor trouxe pessoas que eram muito iluminadas também. Thomas Forrest, o Diego Jaramillo, né? De Grandes, Brígio Marquena. Então, aqueles congressos maravilhosos. Eu lembro de um em 79, em Lorena, na Catedral de Lorena, o Dom Antônio Afonso Miranda, com o olho mais arregalado do mundo, todo mundo orando em línguas na missa. Sim. Ele regalou um olho que parecia que iria saltar para fora, com glaucoma, naquele momento, mas era de susto. E aqueles começos maravilhosos, então, muito poder do Espírito, muita palavra de ciência. Aí o Zé Pretinho, o Zé Mané, a tia Laura, as palavras de cura. Então, era o poder de Deus que agia poderosamente. O Padre Jonas era que nem uma peninha, ele ia
o dom da palavra. Você falou da Bíblia. Para mim, o Padre Jonas é um dos maiores divulgadores da Bíblia do mundo. Ele pôs a Bíblia na mão do povo e perguntava: cadê a Bíblia? Por que não trouxeram a Bíblia? Por quê? A Bíblia. Ele falava: vem comigo aqui. Ia para o Gênesis, vem comigo, vai para o Apocalipse, vem comigo. O povo ia com ele, né? O gosto pela palavra, né, Padre Eduardo? Não há dúvida, não há dúvida. A Bíblia foi escrita para você. É o livro dele. E convencendo que é a palavra. Porque a palavra, a Bíblia, é uma palavra externa, mas que promove uma palavra interna. E é muito importante a palavra interna. Deus fala conosco. O Mestre vive. Jesus vive. Ele fala conosco. E como é necessário, na renovação carismática, escutar Deus, mensagens que vêm para profecia, orientações, a divina vontade. Então, é necessário que a humana vontade seja ligada perfeitamente com a divina vontade. Sim. Seja feita a divina vontade na minha humana vontade. Aí sim, quando estamos escutando Deus, a gente sabe o que falar, o que fazer e como ser. Porque Deus modifica as vidas se as pessoas estão com Ele reinando. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer que é o reino de Deus. E Deus tem que reinar sobre todo o ser humano. Todo o ser humano. E não há dúvida que Deus reinava sobre Jonas da Bíblia. Sem dúvida. Não há dúvida. Sem dúvida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a divina vontade. E aquele pegava aquela caneta dele, de 4 cores, e não é sempre de 4 cores, toda a vida dele, marcando as inspirações. Sem dúvida, ele ensinou gerações a lidarem com a Bíblia, porque a gente sabe, o senhor até mesmo tem mais tempo de ministério. Antes do Vaticano II, a Bíblia não era acessível, as pessoas não conheciam. E depois do Concílio Vaticano II, claro, houve a tradução da Bíblia para as línguas de cada país, para as línguas vernáculas, mas o Padre Jonas, ele democratizou, né? Porque ele pedia para os jovens: olha, pegue a Bíblia, risque a Bíblia, né? Não tenha medo, não ache que é uma coisa que está lá no céu e você não pode ter acesso. Risque, separe. Ele nos ensinou a conhecer promessas de Deus, ordens de Deus, princípios eternos, mensagem de Deus para mim. Nos ensinou o método, como o senhor disse, a Bíblia foi escrita para você. Milhares de pessoas começaram a trazer a Bíblia para o seu cotidiano, né? A Bíblia no meu dia a dia. E isso é um contributo assim, sem fim. Porque uma coisa é você ensinar a palavra, outra coisa é você fazer a pessoa se tornar íntima dessa palavra. Aí, de fato, isso, a união das vontades acontece, como São João da Cruz, que nós celebramos hoje, dizia. Por isso que as pessoas vêm. Estão com sede de Deus, estão com fome de Deus. E a palavra de Deus sendo pregada com poder. Mas Jesus pregava e curava. Mas lógico. Se Deus está agindo, curas vêm. Sem dúvida. Curas vêm. É a pedagogia de Jesus Cristo. Pregar e curar. E Deus agindo dentro da pessoa, as pessoas são curadas. Padre, tia, outro aspecto lindo da vida do Monsenhor Jonas é que, além de ser um homem da palavra, ele era um homem do Espírito. O batismo no Espírito Santo foi um divisor de águas na vida do Monsenhor. Então agora nós vamos conferir, você que está em casa nos acompanhando, um VT aqui, uma palavra do Monsenhor Jonas falando sobre o seu batismo no Espírito Santo. E depois nós vamos comentar isso. Confere aí, por gentileza, e veja o que a ação do Espírito Santo provocou na vida desse homem de Deus. Meu Deus, eu tive a notícia de que o Padre Arão vinha fazer um tema sobre a renovação para os nossos missionários. E eu desejei eu não sabia nada a respeito da renovação carismática. Mas a notícia suscitou em mim um grande desejo. Eu fui para esse encontro
Graças a Deus. Era um dia só. Padre Haroldo pôde fazer poucas pregações. Explicou o que era a doença caridade, o que eram os dons do Espírito Santo, o que eram os frutos do Espírito Santo e o que a renovação estava fazendo na igreja. E tivemos isso. E encerrava aquele culto. Terminada as missas na assistia, Padre Haroldo disse aos nossos pais: se vocês quiserem, eu posso pôr as mãos sobre vocês, para que vocês recebam a graça do batismo do Espírito Santo. Eu não sei o que os meus colegas pensaram, mas eu desejei fundo do meu coração. Padre Haroldo veio com as mãos sobre mim, só que não aconteceu nada naquele tempo. Eu fiquei assim, decepcionada, mas naquela noite, sozinho, no colégio, eu comecei a rezar como eu nunca tinha rezado na minha vida. E no dia seguinte, a impressão que eu tive era que tinha um lavabo no colégio, lavava as lágrimas, o céu tinha sido lavado, estava tudo diferente, bonito. Mais do que o exterior, o meu interior tinha mudado. Eu comecei a celebrar isso de maneira totalmente diferente. Eu comecei a ler a Bíblia de maneira que parecia que as letras saíam da Bíblia e vinham na minha direção. A recitação do ofício divino foi totalmente dia fervor. Como eu disse, a minha celebração da missa foi diferente e a minha pregação também se tornou totalmente diferente. Até mesmo o arrependimento dos meus pecados. Eu não sou ainda aquilo que eu preciso ser e que Deus quer que eu seja. Mas, graças a Deus, a partir da graça do Espírito Santo, eu sou Deus. Que linda partilha do Monsenhor Jonas Abib. A gente vê, de fato, os frutos do batismo no Espírito Santo na vida dele. E ele foi um dos arautos dessa mensagem, levando multidões a serem batizadas no Espírito Santo. Padre Eduardo também. Padre Eduardo, defina para nós, para quem o senhor acompanhou, o senhor viu o Padre Jonas, o que o senhor consegue perceber de transformação na vida dele a partir do batismo no Espírito Santo? O que o batismo no Espírito Santo realizou na alma e no ministério do Padre Jonas? Um zelo, um amor, uma sintonia com Deus, uma união com Deus. Exatamente como aconteceu com Maria, quando desceu o Espírito Santo sobre ela, a vida mudou. Aconteceu com Jesus no Rio Jordão. A mesma coisa acontece com as pessoas e aconteceu com Jonas Abib, não há dúvida. Uma união, comunhão, a penetração, a pessoa é diferente, é bem diferente. Agora, eu só conheci Jonas Abib depois do batismo no Espírito Santo. Eu não posso dizer como que era antes. Sim. Mas realmente ele era de Deus, pessoa de Deus, movido por Deus, com aquele zelo, aquele entusiasmo para falar de Deus para as outras pessoas. É Pentecostes, é Pentecostes, é aquilo que o Brasil precisa. O povo brasileiro todo precisa ser batizado no Espírito Santo. Sim. E a nossa responsabilidade é muito grande. Aquele que muitas bênçãos foram dadas, muitas coisas vão ser exigidas de todos nós, não há dúvida. Sem dúvida. Tia, a senhora consegue perceber essa mudança do Padre Jonas antes? A senhora era muito jovem na época, como que foi? Consegue perceber a mudança do Padre Jonas na vida dele a partir do batismo no Espírito Santo? Conta para nós. Sim, eu era bem mais jovem que ele, tudo, mas eu percebi, todos nós percebemos. Ele mudou em casa, ele mudou até a maneira de falar dele foi mudada. E aí, logo depois, também ele começou a comunidade. Sim. Então, foi uma mudança assim, muito rápida
e uma mudança linda, maravilhosa. E a gente viu mesmo aquilo crescer, a Canção Nova se crescendo cada dia, se tornando cada dia uma flor que ia se abrindo, se abrindo, se abrindo. Então, nós vimos isso. Maravilha, é o homem do Espírito, é o homem da palavra, é o homem da evangelização, é o homem da vocação. Eu amava Padre Eduardo, tia, diácono, ouvi o Padre Jonas, desculpa, o Monsenhor Jonas Abib pregando sobre vocação. Gente do céu, eu disse ontem, repito, eu sou padre por causa dele, e ele falava de vocação com uma gana, e ele fazia você entender, é tudo ou nada, Deus não quer metade, Deus não quer resto, né? Deus quer tudo ou nada. E nós temos também, vou chamar um VT, até a Luzia está narrando a sua carta de entrada para o seminário, né? Uma das primeiras cartas que ele escreveu, que fala um pouco da vocação, do desejo dele de se entregar totalmente a Deus. Era latente. Ouvindo o Padre Jonas Abib, convivendo com o Padre Jonas Abib, a gente via esse desejo, tipo assim, que nenhum milímetro em mim fique sem pertencer totalmente a Jesus, né? Uma entrega total. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falando sobre vocação, eu entendi, não, eu era na época um jovem, não dá para dar metade, ou é tudo ou é nada, ou é santo ou é nada, né? Então vamos ouvir essa carta do Monsenhor Jonas, narrada pela Luzia, da sua entrada, do seu ingresso ao seminário. Alma e de algum modo levar as almas para o céu. Embora seja indigno de tão grande graça, confiar na bondade de Deus, venho pedir, aceite-me como candidato a iniciar, para conhecer bem a minha vocação, corrigir de tantos defeitos e progredir na prática das virtudes, e tornar o santo filho de São João e de Maria Nossa Senhora, esperando a sua bondade ser atendido, muito lhe agradeço, pedindo que reze por este seu filho, que não se esquecerá do Senhor em suas pobres orações. Aspirante Jonas Abib, Lavrinhas, 8 de dezembro de 1950. Olha só, provavelmente o Monsenhor escreveu esse áudio, né? Não sei se você conseguiu ouvir bem, se não conseguiu ouvir bem aí, peço desculpa desde já, mas a gente vê nessa carta, no áudio da Luzia narrando, a carta que o Monsenhor escreveu, a próprio punho, né? Falando da sua vontade de se consagrar a Deus, reconhecendo a sua fragilidade, né? A sua indignidade diante do chamado que era tão grande. E a gente percebe, se pudéssemos definir o Monsenhor Jonas numa palavra, seria isso: um homem apaixonado pelo céu, apaixonado por Jesus, não é? Era vibrante esse desejo de ser todo de Deus. E é difícil você se lembrar, o padre, a tia pode corroborar isso, uma pregação do Padre Jonas na qual não existisse duas coisas. Em primeiro lugar, a palavra santidade. Em segundo lugar, a palavra Espírito Santo. Ele sempre nos convidava à santidade. Ele sempre nos convidava a sermos cheios do Espírito Santo, né? E por isso os frutos estão aí, os efeitos do seu ministério estão aí. E como nós falamos, né, diácono? Tem a música Não Dá Mais Para Voltar, que o diácono Nelsinho compôs, mas que o Monsenhor Jonas Abib confiscou, né, diácono? Disse, essa música é minha, né? É a música da sua vida, a música da vida do Monsenhor, e a música também que descreve bem a canção nova, aquilo que nós somos, vivemos, a nossa missão. Então, diácono, conta para nós, por gentileza, essa canção, nesse dia especial de pesar, mas também de esperança, de alegria, de celebração da vida do Monsenhor. Não dá mais para voltar. Todos nós queremos proclamar isso com o Monsenhor Jonas Abib também. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Linda canção que nos remete
àquilo que viveu, pregou, ensinou o Monsenhor Jonas. E também nós estamos caminhando para o final desse programa, mas quero aproveitar o ensejo, a oportunidade de ter o Padre Eduardo aqui conosco, que é um grande missionário, um grande evangelizador também no nosso Brasil, e a tia, que tem também uma autoridade espiritual como irmã do Monsenhor Jonas. A gente chama na Canção Nova, ninguém chama ela de Márcia Bibi, só tia, né? Vocês estão percebendo que eu a chamo de tia e todos nós a chamamos. É irmã do nosso pai. É irmã do nosso pai fundador, né? Do Padre Jonas. E eu gosto. Você se sente tia, né, tia? Sinto, sou tia mesmo. Então eu quero pedir para vocês dois, meus irmãos, que vocês deixem uma mensagem agora para a comunidade Canção Nova, para o povo de Deus também, que se sente filho do Monsenhor. Claro, a gente não se sente órfão, né, Diácono? Porque a gente sabe que Ele está no céu intercedendo por nós. Mas é uma perda significativa, não dá para dizer, uma perda de uma referência, né? Então eu queria que o senhor, Padre, depois a tia, deixasse uma mensagem para a Canção Nova e para os filhos do Padre Jonas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu louvo e agradeço a Deus pela bênção que estava, que continua estando, de Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. A bênção de uma pessoa, a bênção de uma comunidade, é a bênção de muitas, muitas pessoas. Eu louvo e agradeço a Deus porque Jonas agora está vendo Deus como Deus é. Sim, conseguiu o prêmio, o tesouro, a vida eterna, o reino definitivo. Louvo e agradeço a Deus pela bênção que foi dado durante toda a vida dele, 58 anos, se não me engano, de sacerdócio. Louvo e agradeço a Deus pela canção que foi feita e pela canção que Ele está fazendo lá na vida eterna. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Então, o que eu quero é que a gente consiga seguir os passos dele. Seguir mesmo, seguir ouvindo as músicas, lendo os livros e ouvindo as suas pregações. As pregações dele são milhares e milhares e lindas, maravilhosas. Você fala, eu já ouvi isso, mas já ouviu de maneira diferente. Hoje vai cair diferente. Então, que eu espero mesmo que todos nós consigamos seguir os passos dele para chegarmos ao céu. Amém, Diácono. O senhor também, pela sua história, tem autoridade histórica e espiritual para isso. Deixa também a sua mensagem para os filhos do Monsenhor, para os membros da comunidade. A gente viu um momento que tem pessoas que dizem católicas, falam mal do Papa, criticam, mas eu queria fazer uma homenagem aqui ao Padre Eduardo, que ele é um patrimônio da igreja, e não está tombado, está em pé. Não é patrimônio tombado, não. Ele é testemunha da nossa história. Ele acompanhou bem o começo do Padre Jonas, e é uma alegria muito grande, Padre Eduardo, de rever o senhor, que era um menino. O senhor me viu aí acompanhando o Padre Jonas desde menino, que o senhor me conhece. Então, louvar a Deus por essa história que o Padre Eduardo conta para nós, com tanta tranquilidade, do que ele viu, do que o Padre Jonas fez por este Brasil, por este mundo, e aquele gravador de rolo que o senhor deu, e o duplicador de cassete, rendeu muito, rendeu 100 por 1, como diz a palavra. Naquele tempo era uma surpresa muito grande, a pessoa fazia a palestra, acabava a palestra, olha, pode buscar lá na banca. Já, tecnologia, já tinha um cassete no final da palestra. Isso foi um escândalo na época, uma coisa, né? E graças ao Padre Eduardo. Então, agradecer muito ao Padre Eduardo, sua presença, louvar a Deus pela sua vida, agradecer muito. São testemunhos como esse, e renovar em nós essa alegria de ser católico, apostólico, romano, e amar a igreja. O Padre Jonas nunca falou mal de um Papa, nunca falou mal dos bispos, ele obedecia até o extremo da obediência. Ele ia até até quase cair, mas ele ia, mas ele sempre obediente à igreja e ousado ao mesmo tempo. Então, essa lição que eu deixo, a gente está muito sofrido, Padre Eduardo, a gente está muito coração apertado, como filhos, mas brota o louvor,
E hoje mesmo falava com o padre, eu termino aqui, do Eduardo Benes, nosso bispo, falando que nós perdemos um homem, um padre, ganhamos um intercessor no céu, que ele vai ter muito trabalho. E o bispo hoje falou a mesma coisa. O Padre Jonas vai ser um intercessor. Agora vão começar os milagres. Amém. Milagres de primeira grandeza. Eu acredito nisso. Eu também creio. Que ele já fez parar a chuva no Morumbi várias e várias vezes. Eu vi com meus olhos. A chuva parar e só terminar quando acabou tudo. Chuva parar, pessoas andarem, pessoas conceberem. E agora ele, diante de Deus, vai ser um grande intercessor. Temos o Padre Léo e ele lá. Eles vão fazer uma bagunça no céu que vai dar certo. Padre Eduardo, por gentileza, o Senhor nos abençoa quem está em casa. E lembrando a você que nos acompanha, que nós teremos a missa agora ao meio-dia, tá? Teremos ainda toda uma programação até amanhã. O enterro do Monsenhor será com a missa, depois da missa, amanhã às 15 horas, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Joaquim Vladimir. Então acompanhe toda a nossa programação e um tempo intenso de evangelização e de louvor a Deus. Evangelização porque o Monsenhor Jonas até no caixão evangeliza, e de louvor a Deus pela vida desse homem fantástico. Que a bênção de Deus, que o amor de Deus, que a plenitude de Deus esteja com todos vocês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Eduardo. Obrigado, tia, pela presença de vocês. Diácono, Sapo, Deus os abençoe. Então nós nos despedimos cantando e celebrando a vida do Monsenhor Jonas Habib. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz.